Eu convido agora nós irmos para a palavra, não é? E eu oro para que o Espírito Santo ele ministre nos nossos corações. Deuteronômio 29. Eu convido você, igreja, a ir para Deuteronômio 29. Abram Deuteronômio 29. Eu oro realmente para que o Espírito Santo ministre no seu coração. Deuteronômio 29, nós estaremos lendo o verso 29. A palavra do Senhor diz, igreja, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu vou repetir. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, igreja. Pertencem a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Pertencem a mim e a você. A nós e aos nossos filhos. Para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Pai, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio nós estarmos recebendo nesse momento a sua palavra, que é a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus, para que nós estejamos por inteiro ouvindo a sua palavra. Que não haja impedimento, que não haja qualquer desvio das nossas mentes, que as nossas mentes estejam cativas àquilo que o Senhor vai dizer, porque o Senhor vai dizer. Porque a sua palavra, Pai, ela é viva. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, o que são essas coisas encobertas que só pertencem a Deus saber? Porque Deus está sendo claro aqui. As coisas encobertas, as não reveladas, é só para Ele. O que são essas coisas encobertas? São coisas. São acontecimentos. São fatos. Que quem sabe e quem reconhece é só Deus. Então, tudo aquilo que está encoberto na sua vida, que ainda não chegou resposta para você, e esse é o tema da mensagem, as coisas encobertas pertencem o quê? A Deus. E aqui, mais uma vez, fica claro, absolutamente claro, que é a soberania de Deus. Porque para Deus, nada é encoberto. Só que Ele permite ou não que nós saibamos ou não certas coisas. E muitas vezes, em nossas vidas, nós não entendemos certas coisas que acontecem conosco. Nós questionamos Deus. Nós questionamos por que aconteceu. Mas para quê? Por que não aconteceu? E por que aconteceu? Geralmente o porquê aconteceu está ligado o quê? A perdas. Perdas inusitadas. Tudo aquilo que eu e você perde, seja o que for, não é? Seja o que for, um ente querido, um amigo, uma casa,
uma propriedade, um carro, não importa. Se é material ou imaterial, todas as perdas, principalmente nós, que buscamos, que estamos nos relacionando com Deus, nós questionamos muito. Sim, porque somos humanos, temos um relacionamento com o Pai. Mas muitas vezes, o Senhor ele não nos explica. Da semana passada eu usei um exemplo do Giovanni, hoje também eu vou usar um outro exemplo do Giovanni e da Laurinha também. O Giovanni, quando era pequenininho, nós estávamos falando outro dia, se o Giovanni não assistiu umas 5, 6 vezes a fita do Rei Leão, não era nada, ele tinha que assistir o quê? O Rei Leão. E era aquelas fitas de videocassete que às vezes enroscava, sabe? Que sofrimento aquilo, né? Às vezes você parava, que ela esquentava, né? Como é que chama lá? O filme, né? A fita enroscava, aí você tirava do videocassete, a fita ficava lá dentro, e aí o Giovanni chorando que queria assistir. Só que chegava uma certa hora que você fazia, você desligava e não explicava. Você parava. Tá certo ou não? Um pai, né, fazendo com que o filho, depois de 4 ou 5, ou na segunda, parasse de assistir. E a Laurinha, que está aqui do nosso lado, era com o quê? Com doce. Com chocolate. E até hoje é assim. Tá certo ou não? Só que naquela época, o que a gente fazia? A gente não dava. Hoje não dá mais, que ela vai e pega, entendeu? Tá certo? Só que você não dava mais e não tinha muita explicação. Você parava de dar. Tá certo ou não? E às vezes ela não entendia, ela ficava olhando para nós, chorava, como o Giovanni, coitadinho ali no sofá, esperando, né, a 7ª vez para assistir o Rei Leão, e ele não acontecia. Assim é o nosso Pai conosco, igreja. É exatamente igual. Né? Ele tira alguma coisa de você e você fica olhando para ele assim, mas por que você tirou? Porque às vezes falta maturidade para nós entendermos. Porque às vezes vai faltar e nos falta entendimento. Às vezes, na verdade, nós podemos nos decepcionar se realmente Deus nos explicar os porquês. Então, hoje, e aqui é um grande problema, existe um grande problema aqui, porque às vezes, amados, eu e você, nós passamos um bom tempo das nossas vidas querendo saber o porquê. Nós não aceitamos. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, Pai, que o Senhor me tirou? Por que nesse assunto o Senhor não me abençoou mais? E aí, eu oro para que Deus faça com que a gente lembre o quê? Que nem tudo Ele vai dizer para nós. Porque as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, mas as não reveladas não são. Amém, igreja? É exatamente isso que acontece. Como é que eu ia explicar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ela não poderia assistir mais o Rei Leão, porque já era a 5ª vez que ela estava assistindo? Ela ia entender? Ela não ia entender. Como é que eu vou explicar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ela não pode se entupir de chocolate? Não tem como. Então, na verdade, não é? E em nome de Jesus Cristo eu oro, quando Deus estava me dando essa palavra, que nós acalmemos os nossos corações quando alguma circunstância das nossas vidas
Deus não está nos dando explicação. Deus, ele não revela, ele revela aquilo que ele quer revelar. Então a minha oração hoje, de todo o coração, é que nós acalmemos o coração naquilo que não é revelado, mas que a gente busque o quê? Aquilo que é revelado. Então, o meu objetivo e o seu objetivo, o objetivo da igreja, o objetivo de todos aqueles que servem ao Senhor, que acreditam na palavra, é que busquem o quê? A segunda parte desse verso que diz: porém as coisas reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. E que a gente busque esta revelação. E como fazer isso? Como é que eu busco o que está revelado? Primeiro, me relacionando com Deus. Alguma novidade? Nenhuma. Eu preciso me relacionar com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, não adianta. Ele não vai revelar. Segundo, eu tenho que buscar o quê? A maturidade. Porque quando eu sou maduro perante o Pai vai me explicar e eu vou entender. E terceiro, uma coisa que nós já sabemos: oração. Então, quando eu tenho relacionamento com Deus, maturidade e oro, Deus automaticamente vai liberar o quê? Entendimento e paz. É o que nós precisamos, igreja. Se eu tenho um entendimento da minha vida, e se eu tenho paz, fecha. E o Espírito Santo ministrando no meu coração para que eu acalme o meu coração naquilo que não está liberado, que não está revelado, fechou. E eu convido você agora, e eu gostaria de me aprofundar um pouco mais neste tema. Eu convido você, igreja, a Mateus 26, ao Evangelho de Mateus 26, uma passagem do nosso Jesus Cristo no Getsêmani. Não temos pressa, eu só gostaria que você abrisse o Evangelho de Mateus, São Mateus 26, capítulo 26, Mateus 26. Eu estarei lendo a partir do verso 36. Acompanhem, por favor, Mateus 26 comigo, igreja, a partir do verso 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achando-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Jesus Cristo orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Essa passagem é de Jesus Cristo no Getsêmani. Momentos antes, pouco antes de ser entregue, de ser preso, de ser julgado, martirizado e morto. Amados, a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que foi escrito antes de Jesus Cristo, absolutamente tudo que foi escrito, de Gênesis a Malaquias, antes de Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. Dessa forma, igreja, o ser cristão, adorar a Jesus Cristo, é na verdade um exercício de se aprofundar buscando as coisas reveladas, como foi dito lá atrás no Antigo Testamento, porque Deus é um só, Jesus Cristo é um só, o Espírito Santo é um só. Dessa forma, quando eu começo a entrar nos evangelhos, Jesus Cristo que é o Verbo, Jesus Cristo que é o Deus encarnado, porque ele se fez carne, o Verbo se fez carne. Nos evangelhos, Jesus Cristo ele revela tudo aquilo que nós precisamos saber do ministério dele. E toda a revelação que eu busco na Bíblia, toda ela, aquilo que nós lemos no início, que as reveladas são para nós, são para os nossos filhos, é para a nossa descendência. Nós precisamos o que, igreja? Fazer algumas perguntas para o texto. Então, quando eu leio essa passagem de Jesus Cristo no Getsêmani, para que ele, Jesus Cristo, que é a palavra, ele revele algo para nós, nós devemos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus Cristo orou no Getsêmani? Por que Jesus Cristo ele insiste para que os discípulos orem por ele? Pedro, e como está escrito aqui, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Jesus Cristo logo iria ser preso. Jesus Cristo ele iria cumprir cabalmente a vontade do Pai. Ele sabia que ele tinha que se entregar à morte, morte de cruz. Ele sabia que ele tinha que se fazer maldito por nós para me salvar e para te salvar. Ele sabia disso. Por que então Jesus Cristo ora? Por que então ele diz: a minha alma está profundamente triste, fiquem aqui, vigiem comigo? Porque na verdade ele está ensinando para mim e para você o que? Nós intercedemos, para que a gente interceda por pessoas que estão aflitas, que a gente interceda por pessoas que estão precisando de cura, sejam elas quais forem, da forma que forem. Na verdade, Jesus Cristo está nos ensinando aqui, como discípulos que somos de Jesus Cristo, para que a gente fique atento às necessidades daqueles que realmente nos procuram, ou aqueles que realmente nós ficamos sabendo. Então, essa palavra ela é rica, porque Jesus Cristo também nos ensina o quantas vezes é difícil fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus Cristo, sendo tomado pela sua alma, sendo tomado pela sua vontade, mas meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, que passe para mim para que eu não beba disso, porque está doendo, porque a minha carne está doendo. Mas imediatamente, como Jesus Cristo sabia exatamente a vontade do Pai, mas contudo que seja feito o quê? Que seja feita a sua vontade.
É outra coisa extremamente importante que Jesus Cristo nos ensina aqui. E Jesus Cristo nos ensina o quanto eu e você, e aqui não é pastor, não é líder, não é levita, isso pouco importa o cargo que você tem na igreja, porque quem está falando aqui é Jesus Cristo, ele está falando de quanto nós somos vulneráveis a cair em tentação. É por isso que ele nos deixa outra lição aqui, para que a gente faça o quê? Vigiem e orem. É por isso que ele levou Pedro, João e Tiago. Mas pastor, você está cansado de falar que a oração é importante? Sim, é evidente que sim. Aprendemos com Jesus Cristo vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Porque como diz o próprio Jesus Cristo, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne o quê? Ela é fraca. O próprio Jesus falando. Então na verdade eu estou tomando um conceito aqui do quê? Daquilo que nós acabamos de falar. E Jesus Cristo aqui, como nós dissemos anteriormente, como é que ele busca a revelação? Como é que ele busca se acalmar? Primeiro, se relacionando com Deus. É por isso que ele vai orar no Getsemane, mesmo sabendo que ele será morto com morte de cruz. Ele vai no Getsemane e chama também quem? Pedro, João, Tiago, para que orem. Na verdade, Jesus Cristo está apresentando o quê? Maturidade, porque ele sabe que ele tem que cumprir a vontade do Pai. Jesus Cristo aqui entra em oração. É exatamente o que o Deuteronômio 29 aponta. Relacionamento, maturidade em oração. Isso gera na minha vida, na sua vida, como gerou em Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele ia para a cruz, o quê? O que gera para ele? Paz. Entendimento e paz. E isso está claro no verso 46 que acabamos de ler. Quando ele ora 3 vezes, quando ele sua sangue, quando ele está realmente à beira de ser preso, martirizado, morto e crucificado, automaticamente, quando ele busca relacionamento, ora, tem a maturidade, Deus automaticamente lhe dá o quê? Entendimento e paz. É por isso que ele chega para todos e fala, levante-se. 46, levante-se. Vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém, igreja? O que mais me deixa fascinado na Bíblia, e quanto mais eu estudo, mais eu fico fascinado, é que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Porque depois dos evangelhos nós temos Atos que nos ensina a igreja de que forma nós devemos nos posicionar como a igreja de Cristo. E nós sabemos, e nós já estudamos muito isso, que uma das principais formas de sermos igreja é o quê? Oração. A igreja que não ora, ela é fria. A igreja que não ora, cuja base é a oração, ela não tem o Espírito Santo do Senhor. Tanto é que isso está claro nos mandamentos, nos evangelhos de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Buscar como? Orando. Depois, de uma forma extraordinária, vem Paulo, João e Pedro com as suas cartas, dizendo exatamente o quê? Para que eu e você se acalme, porque Jesus Cristo está voltando, e é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, a volta de Jesus Cristo. E aí, amados, a gente fecha a Bíblia, nós fechamos o livro santo, nós fechamos a mensagem gloriosa de Deus, no livro que se chama o quê? Revelação. A mesma revelação de Deuteronômio, que para nossa tradução foi traduzido como o quê? Apocalipse. Então o livro Revelação, que é o livro de Apocalipse,
De uma forma absolutamente resumida, diz o quê? Jesus Cristo voltará. Ele não só voltará, mas reinará o quê? Eternamente. E Apocalipse, o livro de Apocalipse, amados, eu gostaria que você prestasse atenção nisso em nome de Jesus. Ele nos dá uma revelação extraordinária do porquê nós devemos orar. Ele nos dá uma revelação do Espírito Santo. Porque além de tudo que nós sabemos e de tudo que às vezes insistentemente falamos, eu convido você agora ao último texto dessa mensagem, que você vá comigo em Apocalipse no capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Nós não temos nenhuma pressa, igreja. Pode abrir, nós vamos ler junto Apocalipse 8. Eu estarei lendo a partir do verso 1, Apocalipse no capítulo 8. Apocalipse 8, a partir do verso 1, igreja. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quando o Cordeiro quebrar o 7º e último selo, a sua igreja, a verdadeira igreja de Cristo, a irrepreensível de corpo, alma e espírito, quando o Cordeiro de Deus ele quebrar o último selo, nós já estaremos na glória com ele. Os santos, todos nós, já estaremos com Jesus Cristo na glória. Quando o Cordeiro quebrar o 7º e último selo, virá um outro anjo, ficará em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e será lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Todas as orações, igreja. Absolutamente todas as orações oferecidas em nome de Jesus Cristo estarão diante do trono. Todas elas. Desde a primeira que você fez até hoje. Maravilhoso isso. Entendimento. Deus, Ele não só ouve as nossas orações. Salmos, que estamos estudando todas as quartas-feiras, Deus, Ele só não se inclina os ouvidos para ouvir a minha e a sua oração, Ele guarda todas elas. Guarda. Todas as orações dos justos. Toda a oração que você faz do fundo do seu coração.
Deus, ele não só ouve, como ele guarda. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, com as nossas orações, igreja. Que o Espírito Santo fale com você como falou comigo, como falou com a Ana. As nossas orações, elas são ricas, elas são profundas. Deus, ele não despreza. É verdade, como nós dissemos no início, ele pode às vezes nos deixar sem resposta. Mas todas as orações, ela sobe, né, com aquele incenso suave. A palavra de Deus diz isso, sobe nas narinas de Deus. É claro que isso é uma forma figurada. Sobe, ele respira, ele entende. Ele não só ouve, como ele o quê? Ele guarda. Mas aí nós continuamos perguntando a Deus, porque nós questionamos Deus. Hoje mesmo na escola bíblica, falando de Jeremias, um profeta que foi levantado aos 20 anos e profetizou durante mais de 40 em Israel, a luta dele com Deus, lógico, com reverência, com humildade, mas ele querendo questionar e questionando muitas coisas. Mas aí eu e você ora e nada acontece. Eu e você oramos e nada vemos. Eu e você oramos e nada muda. Eu oro às vezes e nada acontece. Oro por justiça, oramos por justiça, oramos por misericórdia, oramos por tantas coisas. Mas como nós sabemos que haverá o tempo certo de Deus, e no momento certo, o anjo vai pegar um incensário, vai encher de fogo do altar e vai atirar à terra, junto com as nossas orações. E haverá trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É isso que vai produzir as nossas orações, quando o anjo derramar aqui na terra. Na abertura do 7º selo, no juízo final. Talvez, amados, nós só tenhamos respostas às nossas orações quando estivermos na glória com Deus. E é uma questão de nós aceitarmos isso. Não depende nem de mim, nem de você. Talvez a justiça se faça só na abertura do 7º selo, quando eu e você estivermos aonde? Com Cristo Jesus. E quem sabe, se alguma coisa encoberta, quando nós estivermos lá em cima, ele pode revelar. Mas eu só te peço em nome de Jesus, que você tenha uma certeza hoje como eu tenho, que toda a sua oração, ele sobe para as narinas de Deus, como incenso. A oração do justo, ela não será desperdiçada. O clamor do justo, a clemência do justo, ela não será desperdiçada, igreja. Que isso possa confortar o seu coração como confortou o meu coração. Por quê? Porque a oração feita por um justo pode muito mais em seus efeitos. Em nome de Jesus Cristo. Eu convido você agora, igreja, a orar aquilo que nós recebemos do Senhor. E depois nós estaremos nos despedindo com os cânticos e com a nossa bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradecendo a essa palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai,
para que todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra nesse momento, se tiver algum questionamento a fazer a Deus, de oração não respondida, se tiver algum questionamento a fazer, de alguma inconformidade, de alguma não aceitação, eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor libere nesse momento paz a essa pessoa. Libera, Espírito Santo. Libera o entendimento de que se o Senhor ainda não respondeu, é porque as coisas devem ficar encobertas. O que nós devemos é confiar no Senhor, na sua soberania, no seu amor. E que a gente busque a partir de hoje não aquilo que está encoberto, mas tudo aquilo que está revelado na sua palavra. Que a gente não busque só para nós, porque a sua palavra diz que não é só para nós, é para os nossos filhos. Que a gente busque o revelado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Às vezes, perdemos entes queridos. Às vezes, perdemos bens materiais, algum emprego, algum ganha-pão. A nossa vida também é feita de perdas, muitas delas irreparáveis. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus nos dê o entendimento que se Ele ainda não revelou os motivos, é porque eles não devem ser revelados. E que a gente aceite isso de todo o coração e de todo o entendimento. Que a gente continue buscando as reveladas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra ela venha a nos abençoar, como me abençoou. Me abençoou de uma forma extraordinária, para que a gente entenda, Pai, a sua soberania, porque servimos a um Deus soberano. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba agora, Pai, o último louvor, o último cântico, que assim como todas as nossas orações, ele também suba um aroma suave e o Senhor guarde, como vem guardado todas as nossas orações. E que privilégio é saber que o Senhor não só ouve, mas guarda no fundo do seu coração tudo aquilo que pedimos e clamamos. Em nome de Jesus Cristo é essa oração. Amém.